Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal nos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal nos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus resgatou, Jesus curou, espargiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou, e em nome de Deus nossa fé restaurou. Jesus resgatou, Jesus curou, espargiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou, e em nome de Deus nossa fé restaurou. Toda luz é Jesus o Senhor. Toda luz é Jesus o Senhor. Oremos. Irmãos, o Mestre Jesus assinalou: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. E nestas frases, quanto consolo temos em saber que alguém nos ouve e nos atenderá em nossas necessidades. Jesus nos aponta 3 condutas e 3 consequências atreladas a elas. A primeira trata do pede e se vos dará. E o que é pedir? Pedir é fazer uma solicitação, uma súplica. E são infinitas as possibilidades do pedir. E isso se faz através da oração, que é a ponte de ligação entre a terra e o céu, entre os filhos e o Pai. A segunda está buscai e achareis, que significa esforçar-se por achar, procurar. E afinal, que estamos buscando? Quais as nossas vontades? O que queremos para nossas vidas? E isso nos remete a reflexões sobre a vida e nossos propósitos. Procurar descobrir o quanto podemos crescer em ética, moral, princípios cristãos. O quanto podemos ser úteis ao próximo, à comunidade. E a terceira, bater a porta e se vos abrirá. Ou seja, agir. Quando uma porta se abre, significa que estendo acesso a novas possibilidades para nos tornarmos criaturas melhores,
oportunidades que não devemos desperdiçar e que podemos repassar a outros. Então, tenhamos em mente que a qualquer momento podemos pedir, buscar e bater a porta. O nosso Pai Jeová é um Pai amoroso que nos ouvirá, entenderá e atenderá. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nessa manhã está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que assim seja. Poesia, intitulada Bilhetes, pelo espírito poeta Belmiro Braga. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, descrita no livro Parnaso de Além-Túmulo. Bilhetes. Se tens o leve agasalho do santo calor da crença, exemplifica o trabalho sem cuidar da recompensa. Não peças aprovação do mundo pobre e enganado. Recorda o que o mundo vão é grande necessitado. Vais procurar aventura? Toma cuidado. Os caminhos são crivados de amargura, atapetados de espinhos. Acalma-te na aflição. Modera-te na alegria. Não prenda o coração nos laços da fantasia. No concurso de aquisições, não vivas correndo a esmo. Esquece as inquietações. Toma posse de si mesmo. Recorda que tua vida é sempre uma grande escola. Muita fronte encanecida é fronte de criançola. Olha o monte luminoso, que símbolo sacrossanto. Quem desce é riso enganoso, quem sobe é suor e pranto. Não te aflijas, a bonança é flor de sabedoria. Não te esqueça que a esperança é a bênção de cada dia. No impulso que te conduz, age sempre com bondade. Todo esforço com Jesus é vida na eternidade. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar envolvendo os nossos corações nessa manhã, nesse mais um dia e mais esta oportunidade. Estamos aqui vivenciando essa vida material. Que possamos, mais uma vez, estar agradecidos por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos que não nos falta. O nosso Pai, a todo instante, nos coloca sob sua proteção, sob sua guarda, nos oferecendo todas as condições de estarmos aqui cumprindo essa encarnação. Lembrando a passagem do Evangelho, quando fala sobre a prece
possamos ter esse hábito do agradecimento, que muitas das coisas são nos oferecidas, né, para estarmos aqui e muitas das vezes não nos damos conta. E esse hábito de orar e de agradecer por todas as bênçãos recebidas até o dia de hoje, né, que, como já sabemos, o dia de hoje é o mais importante em nossas vidas, é o dia que temos a condição de fazer mudança, é o dia que podemos ser pessoas melhores, que podemos olhar para nós mesmos e ver o que precisamos mudar, o que precisamos fazer para estar de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o dia de hoje. Então, que ao levantarmos, que ao iniciar mais um novo dia, possamos ter esse hábito que já nos ensina Jesus. Bom, o tema da nossa palestra de hoje tem como título Jesus, a luz do mundo. Um tema bastante propício, bastante interessante para as nossas reflexões. E já de início, né, o hino já nos traz muito ensinamento, a prece inicial, a poesia, já nos coloca, né, nos permite muitas reflexões. Né? Lembrando aqui um pouco o versículo, como foi dito, né, pelo nosso irmão José Martins, né? O Senhor encaminha os nossos corações na caridade de Deus e na paciência de Jesus. Uma reflexão que precisamos fazer, né? Caridade de Deus, essa caridade que que tem a ver com o que falei antes, né? A caridade que Deus nos oferece de estarmos aqui, né? Por toda essa condição de fazer melhor, né? E precisamos saber exercitar essa paciência que Jesus tem para conosco. Espíritos endividados, errantes, e que ainda assim continuamos ainda a errar por não ainda compreender os seus ensinamentos, as suas orientações já nos oferecidas há tantos anos, né? E lembrando aqui a nossa poesia, na última estrofe, onde fala que precisamos, né, no impulso que te conduz, age sempre com bondade. Todo esforço com Jesus é vida na eternidade. Então, já nos remete a observar, né, a Jesus, a adquirir essa bondade para conosco mesmo e para com o nosso próximo, para que possamos, né, nos alinharmos a Jesus e conseguir triunfar nessa nossa caminhada aqui na Terra, como espírito em processo de evolução, espírito em caminhada para Deus. Então, precisamos estar com esse propósito e com esse entendimento a cada dia. Bom, como falamos antes, né, o tema da nossa palestra é Jesus, a luz do mundo. E ainda hoje, meus irmãos, paramos para pensar, diante de nossa trajetória, de nossa caminhada, estamos buscando compreender essa proposta de Jesus, né? Mas no objetivo de tentar vivenciá-la em todos esses aspectos, né? Já conhecemos, né? Todos nós já tivemos a oportunidade de ler, de ouvir sobre Jesus, né? De admirá-lo, né? De ter esse contato com seus ensinamentos, mas ainda estamos, né, nessa constante tentativa de vivenciar esses ensinamentos, de colocar em prática esses ensinamentos em nossas vidas, né? E uma pergunta podemos fazer, né? Quem é Jesus? Né? Quando nos propomos a responder essa pergunta, seja no campo religioso ou em qualquer área do conhecimento humano, né, é uma situação inegável, né, que todos nós, seja de qualquer grupo religioso, de qualquer crença, até mesmo os que se dizem não acreditar em Deus, não acreditar em Jesus, né, é inegável a admiração que todos nós temos, né? Hoje em dia observamos vários autores da atualidade escrevendo sobre Jesus,
pesquisando sobre Jesus. Então, é uma personalidade, né? É o nosso mestre, e que é fruto dessas pesquisas, né? E quanto mais, né, pesquisamos sobre ele, quanto mais buscamos compreender a sua personalidade, né, mais nos rendemos à sua superioridade e grandeza moral, intelectual, psicológica, social. Jesus é completo, né? Não há nada que possamos buscamos compreender, que não encontraremos em Jesus um exemplo a ser seguido. Em qualquer situação de nossa vida, é nosso modelo, é nosso guia, né? Como já ouvimos em muitas de nossos estudos, de muitas de nossas palestras, né, que a nossa casa nos oferece, observamos, já foi nos dito, em qualquer situação em que estejamos passando, normalmente por dores, por não, às vezes não saber como nos proceder, não saber o que fazer, se orarmos, se meditarmos e nos colocarmos no seguinte pensamento: qual seria a atitude de Jesus nesse momento? O que Jesus faria? Certamente nós saberemos qual a resposta, saberemos como agir, né? Se nós conseguirmos nos silenciar o nosso pensamento, acalmar o nosso coração, não agir com o nosso personalismo, com o nosso querer, com a nossa vontade, né, em sintonia com o nosso mestre, certamente a gente teremos a condição de agir melhor e nos proceder melhor. E aí nos perguntamos, Jesus é alguém somente para ser admirado, como falamos antes? É claro que não. Jesus não pode ser fruto só da nossa admiração, mas sim da nossa vivência cada dia. E aí, né, vamos aí no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Allan Kardec trata das leis morais, as leis importantes para a nossa conduta. Ele já inicia essa parte do Livro dos Espíritos, né, nos orientando sobre as leis morais. E a pergunta 625, ela está dentro dessa parte, e onde ele pergunta, né, aos irmãos benfeitores, aos espíritos superiores, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta, ela é objetiva dos Espíritos. Os Espíritos nos orientam que possamos ver Jesus. A resposta exata é essa: vede Jesus. Né? Interessante observar que nessa tradução da IDE, do Instituto de Difusão Espírita, tem esse verbo antes da palavra Jesus, vede. E esse vede significa observar, significa analisar, meditar sobre a personalidade de Jesus. Como falamos antes, Jesus não é alguém, né, uma pessoa só para ser admirada, mas alguém para que possamos estar vivenciando, né, os seus exemplos em todo o nosso dia a dia, né? E Kardec complementa: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Então, aí já confirma toda a introdução anterior, né, do que representa Jesus. É uma orientação dada pelos espíritos superiores, né? Allan Kardec questionou, então a resposta ela é muito objetiva. E nós, espíritas, já temos esse conhecimento há bastante tempo, e precisamos estar cada vez mais internalizando, porque ainda estamos sofrendo, ainda estamos passando por dores. E muitas dessas dores, se pararmos para analisarmos, são frutos desse desalinhamento dessa lei divina ou natural, conforme muito bem
explicada por Allan Kardec, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Interessante colocar que esse capítulo inicia na questão 614, quando Allan Kardec ele questiona o que seria, ele questiona os espíritos sobre a lei natural. E ele faz a seguinte questão, o seguinte questionamento aos espíritos: o que se deve entender da lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele lhe indica o que deve fazer e o que não fazer. E ele só não é infeliz senão quando se afasta da lei de Deus. Então, é muito clara essa orientação que nós só seremos infelizes a partir do momento que nos afastarmos da lei de Deus. A partir do momento que não seguimos. E Jesus, né, foi nos oferecido pelo nosso Pai para que nos trouxesse a sua orientação, o seu exemplo, para que pudéssemos saber nos conduzir, para como seguir. Imaginemos, irmãos, se ficássemos, né, se parássemos na lei de Moisés, né, se ficássemos somente com aquele conhecimento inicial, como que estaríamos hoje? Mesmo estando aqui hoje com esse conhecimento de Jesus, da lei do amor implantada por Jesus, ainda estamos na condição que estamos. Então, já é o primeiro agradecimento que temos que ter, o primeiro entendimento, né, dessa bondade do nosso Pai. Porque ainda somos muito crianças para entender o que representou essa vinda de Jesus ao orbe terrestre. O espírito da grandiosidade de Jesus desceu. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros. E conta no livro A Caminho da Luz que essa comunidade de espíritos puros ela só se reuniu 2 vezes. Uma delas, quando a nebulosa terrestre, parte da Terra, foi desprendida do Sol para iniciar o processo de caminhada, o processo de evolução. Isso aí há bilhões e bilhões de anos atrás, né? Então, nesse momento, houve essa reunião desses espíritos puros, na qual Jesus faz parte, e a segunda reunião que esses espíritos fizeram foi quando decidiram a vinda de Jesus ao orbe terrestre, né? Conta-se meu instrutor da juventude, isso aí já há bastante anos atrás, Jesus teve a necessidade de apagar a sua luz durante 1000 anos. Uma informação que ele passava para a gente, no início da juventude. Então, para a gente alcançar a grandeza de Jesus, talvez não tenhamos elementos ainda diante da nossa evolução para ter esse entendimento. Mas os seus ensinamentos, as suas palavras, a sua vivência, né, como esteve aqui, falam por si só. E é nisso que devemos estar focando a todo instante. Buscar no seu evangelho, nos seus ensinamentos, a maneira de melhor nos conduzir. E o fato é que ainda estamos aqui. Estamos aqui reencarnando, estamos aqui passando por dores, passando por sofrimentos. E, né, precisamos ter essa reflexão. Por quê? Por que sofremos? Por que estamos sofridos? Né? Então, precisamos cada vez mais seguir esse modelo. No livro, aí continuando, lembrando de uma passagem do apóstolo Paulo, que ele nos orientou no salão da nossa casa Bem Paz, ele nos diz o seguinte: precisamos entender o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, uma outra orientação do Espírito, né, da envergadura do nosso mentor, né, passou por toda a sua trajetória. Então, é uma orientação que precisa também ser meditada, né? Precisamos entender. Então, lá vai essa resposta, né? Sabemos que o apóstolo Paulo também faz parte dos espíritos que auxiliaram na codificação, né? Tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos diz que precisamos buscar entender o Senhor Jesus. Guia, né? Como os espíritos dizem, Jesus é o nosso guia. Então, guia é a pessoa que acompanha
ou dirige uma outra para mostrar o caminho, dar-lhe uma diretriz para servir de modelo e inspiração. Porque todo modelo possui característica em seu mais alto grau. Então, esse é Jesus, né? Em toda essa condição de estar nos orientando. Isso mesmo. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, pelo espírito de Joana de Ângeles, ela nos fala o seguinte sobre Jesus. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Sobre qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperança e consolações que se tem notícia. Então, mais uma outra orientação do Espírito, que falamos também, né, no nosso estudo sobre os vultos, né, vemos a contribuição que Joana de Anjos tem, né, para a nossa caminhada. Ela diz que é o mais belo, o Evangelho é o mais belo poema de consolações que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade terrestre. Então, a psicoterapia contemporânea, né, a gente está a todo tempo, né, comprovando isso aí, como, né, os terapeutas da atualidade citam Jesus a todo instante. E o problema, né, as nossas dores estão no nosso espírito, no nosso caminhar, na nossa forma de enxergar a vida, no nosso propósito de vida, né? Muitas vezes esquecemos que somos espíritos eternos e que a nossa vida não é aqui. Estamos num momento de provações, estamos num momento estamos buscando nos realinhar, buscando realinhar com a lei divina, e a maioria, né, as causas do nosso sofrimento, exatamente isso. Né? Em qualquer análise, né, que se faça, o profissional da psicoterapia tem essa condição, mas quando se vai pesquisando, quando se vai entendendo a dor daquele paciente, vai se comprovando que o problema está né, uma maneira mais clara, uma falta de cumprimento com as leis divinas. Precisa ter esse conhecimento, e que esse reajuste precisa ser feito. Né? Todas as nossas dores são fruto do nosso mau proceder, da nossa forma ainda de encarar essa vida. Né? E precisamos, né, cada vez mais entender o que somos. Né? Aquela velha pergunta que muitas vezes já ouvimos falar, né? O que somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso nos dá uma condição de estar pautando melhor a nossa vida, de estar sabendo o que precisamos querer, qual passo devemos dar, né? de como entender aquelas pessoas que mais nos testam, né? Que mais nos colocam ao entendimento. Às vezes precisamos, às vezes o sofremos é por não entender, por não ver no outro aquela pessoa que está, às vezes, carente ainda de conhecimento que já temos. Olhamos o outro, às vezes, né, e não entendemos o porquê daquelas atitudes, o porquê está agindo assim. E muitas das vezes aquele irmão que está ao nosso lado é colocado para que possamos exercitar os nossos bons sentimentos, os sentimentos que realmente vão nos levar a Deus, que é a tolerância, é a paciência, é a compreensão. E muitas vezes não queremos, insistimos em não querer. Insistimos em deixar que a nossa personalidade, com o nosso lado ainda obscuro, fale mais alto. Mas precisamos mudar isso. Precisamos, né, o mundo, né, estamos vendo aí no nossos estudos, que a Terra está mudando, né, o orbe terrestre está passando por uma renovação e precisamos acompanhar esse momento. Para não ficar para trás, para não ter o risco, por exemplo, de estar reencarnando em mundos inferiores. Né? Agora, essa não deve ser a nossa preocupação maior, porque se tiver que acontecer, é porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Mas é uma postura de conduta onde a razão já tem que falar mais alto, porque o conhecimento já temos,
Então, temos que buscar cada vez mais esse alinhamento com as leis divinas para melhor viver, né? Para abrir espaço, né? Que uma vez, quando a gente faz isso, quando a gente temos essa condição de proposta de vida, seguir o Evangelho, seguir aquilo que é certo, a gente abre espaço até mais para o nosso crescimento, seja intelectual, seja espiritual, porque, né, deixamos de ter determinadas preocupações, deixamos, às vezes, de ter aquele outro que nos ofendeu nossa mente, ficamos com aquela suposta ofensa na nossa mente, ocupando espaço, e pensamentos como ele não poderia ter feito isso comigo, não poderia ter agido assim, eu estou sofrida, não pode ser assim. Isso fica, muitas vezes, né, em nossa mente, não nos permitindo a tantas outras coisas, a tantos outros bons sentimentos que temos aqui a oportunidade de ver, né? Uma vida que é bela, um sol que nos fornece a vida, temos a água, temos o ar, temos toda uma condição que foi nos dada gratuitamente para estarmos aqui observando, para estarmos aqui vivendo de uma maneira melhor, adquirindo uma alegria a cada dia, o bem-estar de viver, e muitas das vezes, por um capricho nosso, deixamos de aproveitar momentos tão importantes, né? Deixamos, às vezes, de valorizar o que é muito mais importante, às vezes. Aí temos vários exemplos, né? A vida em família, o crescimento de um filho, né? E uma série de coisas, né, que a natureza nos oferece e que nós mesmos nos privamos desses momentos, né? Aí vou continuando, né? E falamos, né? Se estamos sofridos, façamos uma análise, um estudo de nós mesmos, né? Vamos nos estudar, né? Como já falamos outras vezes, como diz Leon Denis lá no livro Depois da Morte, o estudo mais importante que o homem precisa fazer é o dele mesmo. Esse cuidado conosco é o que a gente precisamos, né? Esse hábito de nos observar. Aí entra a meditação como muito importante de ser feita. É como eu estou funcionando, como que eu, né? E às vezes estamos tão preocupados com o exterior, com aquisições, que muitas das vezes não vai nos acrescentar muita coisa, e que esquecemos até de respirar direito, né? Prejudicando a nossa saúde pelo simples ato de não respirar, de não nos alimentar, né? Vamos ficando no automático e esquecemos aí dessas coisas básicas, né? E, como disse ontem, né, certamente, em todos esses momentos encontraremos esse alívio no Evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus, que é a nossa luz. Precisamos entender isso, né? Todo momento que Jesus, ele é a nossa luz, é o nosso caminho, é o nosso modelo, e não conseguiremos mudar sem segui-lo, né? Ainda hoje, né, Joana de Anjos complementa nessa página, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por dias melhores, emulando-os em prosseguimento da tarefa em autossuperação. Então, como eu disse, precisamos nos superar, precisamos mudar esse panorama mental, né? É o que, a todo instante, precisamos estar fazendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né, o Espírito, ele inicia, no capítulo 6, a gente fala do Cristo Consolador, e tem uma passagem muito instrutiva, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus diz o seguinte para a gente: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Então, Jesus já nos mostra aqui duas características, da brandura, que todos precisamos ser, e da humildade. E ao agirmos dessa forma, sermos humildes e sermos brandos, acharemos o alívio para as nossas almas. E aí, será que estamos sendo brandos? Estamos cultivando a brandura em nossa caminhada? Estamos buscando essa pureza, né? Essa humildade, né? E temos o coração puro para estarmos agindo dessa forma? É mais uma reflexão que precisamos fazer. E ele complementa dizendo, entretanto, né, embora esse jugo leve, o que significa isso? Né, o que Jesus quer dizer com essa questão do jugo leve? Ele diz o seguinte, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que ele promove aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seus ensinamentos, mais uma vez, nos chamando a atenção das suas leis, dos seus ensinamentos, de como devemos proceder. Seu jugo é a observância dessa lei. Então, mais uma vez, lembrando que o apóstolo Paulo nos falou, o estudo, a observância, o entendimento do nosso Senhor Jesus, da sua lei. Mas esse jugo é leve e a sua lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, Jesus nos orienta a ser amorosos com nós mesmos e amorosos com os nossos irmãos. Precisamos espargir esse amor a todo instante. E, de outra forma, continuaremos com os nossos males, com os nossos sofrimentos. Né? E ele fala que o amor e a caridade. O que seria essa caridade? Qual seria a caridade que Jesus nos ensina de como agir? Será que é somente fazer as nossas doações, né? Dar aquilo que não nos faz falta, aquilo que sobra? Como que Jesus entende essa caridade, como que ele nos ensina a agir dessa maneira caridosa? E aí nós recorremos mais uma vez a Kardec. O Kardec nos orienta aqui no livro dos Espíritos, na questão 886, né, faz parte também das leis, aí já faz parte da lei de justiça, de amor e caridade. E ele diz o seguinte, caridade e amor ao próximo, inicia o item com a questão 886, e diz o seguinte, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Vejamos que é como entendia Jesus, né? A pergunta é, mas não como devemos, né? Não como entendemos. Os Espíritos respondem, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, nada de novo, nada que já não conhecemos, né? Nada que já não sabemos, pelo menos se não ainda não fazemos, mas já entendemos que não agir com benevolência, o que seria benevolência? O dicionário diz bondade. Se não agirmos com bondade perante o próximo, já sabemos o que irá nos acarretar. Né? Se não agirmos com indulgência, se não tivermos essa disposição para perdoar, então hoje já com o nosso conhecimento da doutrina espírita, com o nosso conhecimento espiritual, sabemos que todos já erramos e que todos precisamos de perdão. Se não tivermos a disposição para perdoar, como que vamos estar? Como que vai ficar? Como que ficaremos, né, nessa nossa caminhada? Então, precisamos também ter essa condição de perdoar. Então, precisamos ter, né, complementando a resposta, né, indulgência para com as imperfeições alheias do nosso próximo e perdão das ofensas. Então, por mais difícil que seja, às vezes, perdoar, por mais difícil que seja enxergar o nosso próximo como, às vezes, um necessitado, às vezes, com menos conhecimento que nós mesmos, precisamos aprender esse hábito de perdoar. Quem foi que nos disse isso? Jesus. É a nossa luz, é o nosso exemplo, né? Então, já sabemos, acho que todos nós já passamos por uma situação e já sabemos o que o hábito de não perdoar
o que o hábito, às vezes, de devolver da mesma forma uma ofensa, ela gera. Né? Então, por mais difícil, às vezes, que seja, é o que estamos sendo orientados a fazer. Esse hábito do perdão, esse hábito do entendimento. Que, se hoje não fazemos, não temos a coragem, né, não conseguimos alcançar esse hábito, aquele irmão, em algum momento, ele vai também alcançar. Né? E imaginemos uma pessoa que tem esse hábito de ofender. Vamos olhar a condição dela. Por quantas vezes, às vezes, por quantos sofrimentos, por quantas dores ela terá que passar até chegar a essa condição de não ofender mais. Então, temos até que nos compadecer desse irmão. Às vezes. Temos que olhar com esse olhar de caridade, que o momento vai chegar. Então, olha por quantos percalços irá passar, por quantas encarnações, às vezes, terá que passar, por quantas dores. Né? Então, esse olhar, que a gente, às vezes, costuma olhar, né, um grande ato de crueldade, um grande ato de maldade, a gente fixa naquele ato, naquele irmão que fez aquilo e, né, nos causa um sentimento, de repente, de revolta, mas não deve ser isso mais. E se a gente conseguir, né, fazer uma análise do que ele vai precisar passar ainda, a gente tem que se compadecer. Não sabemos o que nós fizemos, né? A gente não sabe o nosso passado espiritual. O que sabemos é que o nosso passado nos colocou aqui. E depende de nós essa mudança, depende de nós essa vida melhor. Como já ouvimos, né? Precisamos, né? Se queremos, né, ter uma vida melhor, se queremos habitar um plano melhor, se queremos ficar aqui no mundo de regeneração, precisamos ser pessoas melhores. Né? É fechar os nossos olhos para essas imperfeições, agir como Jesus nos ensinou a agir a cada minuto. Né? Então, precisamos buscar esse entendimento, nos preparar a cada dia para uma nova jornada. Cada dia, como já aprendemos, né, citando mais uma vez a Subuna na nossa casa, na paz, o que já aprendemos, a cada dia é uma nova oportunidade, onde devemos nos preparar, iniciar o dia com uma oração, com uma leitura, ter o hábito de estar nos fortalecendo, ouvindo hinos, porque a gente já se prepara para os embates do dia, né? Prepara para as dificuldades. Então, esse conhecimento amplo do que representa estar encarnado num planeta de provas e expiações já nos fortalece, já nos mostra, né? Já nos dá uma condição de fortalecimento a cada dia. Os Espíritos respondem, né? Continuando a observação, Kardec faz uma observação logo abaixo. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, essa é toda a lei. Em determinado momento, Jesus, né, na sua orientação, nas suas palavras, ele vai resumir toda a lei dos profetas, todas as passagens, todas as orientações que os profetas nos deram, toda a lei, nessa colocação. Amai-vos uns aos outros. Né? Fazei-o tratar o vosso próximo como gostaria de ser tratado. Olha a profundidade dessas palavras e olha a mudança que ela provocaria em nosso mundo. Né? Se cada um tivesse imbuído dessa proposta já ouvida há tantos anos. Né? Jesus diz, amai aos vossos inimigos. O que ele está nos dizendo? Né? Ele está no é o grau máximo do perdão que possamos alcançar. Porque se você adquire a condição de amar os seus inimigos, muitas outras coisas às vezes acontecem antes de você precisar amar os seus inimigos, né? A pessoa que te faz mal. Né? Muitas outras coisas acontecem e nós ainda não perdoamos pequenas coisas. Mas Jesus nos deu esse exemplo
quando, né, no momento final, ele olha, né, para os seus algozes e fala para Deus que o Pai o perdoasse porque não sabia o que estava fazendo naquele momento. Né? Crianças espirituais, né, sem conhecimento, então não tinha o entendimento. Né? Só esclarecendo, amar os inimigos, como o livro do Espírito nos esclarece, a literatura nos esclarece, não é que tenhamos que, né, conviver, né, trazer para a nossa casa o inimigo, mas é ter o entendimento que o inimigo, né, ele é uma pessoa ainda não esclarecida e que não podemos manter sentimento de ódio, sentimento de vingança, porque se agirmos assim, o que irá nos diferenciar dele? Estaremos no mesmo nível, no mesmo patamar, nos colocando em uma mesma situação. E, né, já temos o conhecimento para não agirmos mais desta forma. Né? Concluindo a explanação que é nos dada aqui no Evangelho, no item 8, Kardec nos diz o seguinte, os Espíritos, né? O Espírito Verdade nos diz o seguinte: Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra por toda parte. Junto de cada lábia colocou o bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são como uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Sei que muitas vezes já lemos essa passagem, esse capítulo 6, mas é muito interessante estar, quando eu li isso aqui novamente, onde fala que a sabedoria humana está nessas duas palavras. O que seria o devotamento? É uma dedicação, grande empenho que precisamos ter. E a abnegação, a separação, a superação das tendências egoístas em benefício do outro. Então, o Espírito Verdade nos diz que a nossa sabedoria está em ter essa grande dedicação, esse grande empenho, né, em superar as nossas dores, em domar as nossas más tendências, né, e superar esse egoísmo em benefício do nosso próximo. Porque se já entendemos que hoje já estamos esclarecidos, se hoje já entendemos, né, já entendemos qual é a proposta de Jesus nas nossas vidas, né, já entendemos a sua lei de amor, temos essa obrigação de estar, né, de expandir essa lei, de colocá-la em prática, como falamos lá no início. Não podemos ficar só ouvindo esses ensinamentos, né, que temos a oportunidade de estar toda semana estudando um capítulo do Evangelho, toda semana ter isso de uma maneira bem didática, bem esmiuçada pelas nossas irmãs que fazem esses estudos, mas precisamos estar meditando sobre esses ensinamentos. E muitas vezes sempre acharemos um meio de estarmos nos consolando com esses ensinamentos. Então, precisamos, né, entender que o que precisamos é desse entendimento, né? Olhar esse estudo como algo fundamental na nossa vida. O estudo do Evangelho deve ser encarado, deve ser visto por nós como algo fundamental. Não há outra forma de adquirir essa sabedoria, não há outra forma de evoluir que não seja estarmos atentos ao estudo do Evangelho. É primordial, temos que ter, cada dia, né, ter essa interiorização, esse sentimento que é dessa forma. Né? Como já sabemos, precisamos, né, qual é o ensinamento? Buscar, primeiramente, o reino de Deus, que tudo nos será acrescentado. Então, quando buscamos o reino de Deus, quando buscamos nos alinhar com as leis divinas, né, buscamos agir, né, e como cristãos, né, se buscamos por esse tipo de cristãos, né, então temos que procurar agir dessa forma,
Quando a gente busca agir dessa forma, tudo que a gente precisará, tudo que a gente, né, precisa, irá chegar até nós. Então, esse realinhamento com as leis divinas, né, precisamos fazer. Porque no nosso passado a gente não tem mais controle do que fizemos. Né? Então, estamos aqui hoje, né, talvez respondendo um processo, e às vezes estamos agravando esse processo de dor para o nosso mal agir, por não observar Jesus, por não seguir a sua lei, né? Por não estudar sobre o nosso modelo, sobre o nosso guia, como já falamos. Então, é isso que precisamos estar fazendo a cada dia. Isso é fundamental para nossas vidas. O quanto de, vamos colocar, de problemas, o quanto de dores evitaríamos com essas atitudes, com essa forma de enxergar. Né? Uma reflexão muito importante. Né? No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 6, ele faz diversas considerações muito importantes. Né? É uma bênção poder estar lendo esse livro. Ele traz muitas orientações. E tem um capítulo onde fala, no capítulo 6, que tem o título O Cristianismo. E ele diz, né, dentre outras, né, que o capítulo é muito vasto, eu vou fazer algumas colocações para a gente poder ampliar nossas reflexões de hoje. Ele diz o seguinte: entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido um privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, senão pela inteligência, ao menos pelo coração. Lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido, com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que fazia fundir o gelo do ceticismo e eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. Então, Jesus, né, ele já tinha esse amor, essa condição de ensino, e ele pregava para todos. Ele colocava os seus ensinamentos para que todos pudessem ouvir e adequar, e conseguiu, na sua grandiosidade, na sua condição espiritual, adequar, né, as suas palavras à nossa condição da época, para que pudéssemos entender. Né? Falava por parábolas, né, aos que já tinham uma condição de enxergar um pouco além, e ele orientava dessa forma. Então, é o nosso mestre, o mestre por excelência, o mestre dos mestres, então, que teve a condição de iniciar, né, de nos colocar numa condição, né, de avanço, como falamos antes. Imaginemos, né, por um momento, que se não fosse Jesus, se ele não tivesse proposto essa condição de vir aqui, como que ainda estaríamos? Em que condição estaríamos? Né? Que seria a Terra ainda hoje? Uma vez que, mesmo com essa condição dele já ter vindo, de estar, né, de nos trazer a sua lei do amor, ainda estamos aqui nos arrastando em nossos sentimentos viciosos, né, em nossos vícios, nas nossas tendências inferiores aqui. Leon Denis continua, né? O que ele chamava de pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era por alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Então, olha que importante isso. Olha que importante essa orientação. Né? Já ouvimos outras vezes, né? Mas era colocar, né, esse conhecimento do Pai bondoso, do Pai que olha por todos, né? Esse alcance da povo, né? E da imortalidade. Olha o quanto essa palavra, nessa questão, ela mudaria muito a nossa conduta, muito a nossa forma de viver, com a interiorização de que somos realmente, que somos espíritos eternos, que vamos continuar a nossa trajetória. Então, Jesus já fazia, né, já colocava dessa forma. Só que, né, só de uma forma ainda que o entendimento
não tivemos, né, não alcançamos de uma forma mais ampla naquele momento. Mas hoje já sabemos de tudo. Temos a condição de alcançar esse ensinamento, né? Já nada nos é oculto, já temos prova da nossa imortalidade, que a vida continua, então precisamos agir dessa forma. Continuando, né, para finalizar a nossa palestra, ele faz uma colocação a respeito do Sermão da Montanha, quando ele diz o seguinte: o Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Aí se mostra a lei moral com todas as suas consequências, Nele, os homens aprendem que as qualidades brilhantes não fazem sua elevação nem sua felicidade, mas que só poderão isto conseguir pelas virtudes modestas e ocultas, a humildade, a bondade, a caridade. Então, observamos como as palavras de Leon Denis, elas se complementam com as ideias de Kardec, né? Ele faz uma citação sobre as bem-aventuranças, onde Jesus explana sobre esse sentimento de humildade, de bondade e de caridade, né? Como já disse Gandhi, né? Se perdessem todos os ensinos, né, todas as matérias escritas nos evangelhos e ficassem só as bem-aventuranças, né, estaríamos salvos. Se parássemos para analisar, para ouvir Jesus, para né, meditar sobre os seus ensinamentos, sobre as bem-aventuranças, estaríamos salvos. Temos ali um material, né, suficiente para a nossa evolução. Então ele diz, né? Vamos citar novamente: bem-aventurados, pobres de espíritos, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, essa pureza de coração que precisamos estar desenvolvendo, precisamos, né, ter isso em mente, que o objetivo nosso, né, um dia é chegar à perfeição. A caminhada ela é muito longa, mas precisamos ter esse entendimento que essa é a proposta da encarnação. Essa proposta, estamos aqui um dia sermos espíritos puros. Ele continua na visão que assim se exprime Jesus. Suas palavras patenteiam o homem, né? Elas mostram ao homem as perspectivas inesperadas. É no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. Então, está dentro de nós. Precisamos entender isso. As nossas alegrias futuras não estão no material, não está em qualquer conquista que possamos entender como seres ora encarnados que somos. Nenhuma conquista, nenhuma alegria, né? Lembrando um pouco a análise da poesia que foi lida, nenhuma conquista está aqui. Devemos moderar os nossos sentidos, né? Quando achamos que estamos alegres por qualquer coisa, por qualquer situação externa, seja ela qual for, emprego, uma aquisição material, um relacionamento, qualquer que seja uma condição externa, ela não pode ser colocada como uma coisa contínua. A nossa alegria, a nossa felicidade tem que estar em seguir os ensinamentos de Jesus, estar, né, agindo de acordo com a sua lei. Ela nos disse uma vez, uma muito querida, que a nossa alegria tem que estar em Deus, tem que estar nos seus ensinamentos, na forma de agir, né, com coerência à sua lei. Né? Então ele diz aqui, vou repetir: é no mais recôndito da alma que está a origem das alegrias futuras. Então está dentro de nós. Né? Então, como ficamos, né, fazendo uma reflexão?
Como é que nós ficamos quando ofendemos? Como não praticando a caridade? Ficamos bem? Evidentemente que não. Quando infringimos a lei, por mais que naquele momento a gente faça, mas a gente, lá no fundo, né, a gente percebe esse desalinhamento. Por mais que às vezes possamos discutir, ou qualquer situação que vá de encontro, a gente sente que não agiu da maneira correta. Isso, com certeza, não está de acordo, né, com esse objetivo dessa alegria futura. E continuando, né, as palavras de Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. E cada um consegue realizá-lo pela subjugação dos sentidos, pelo perdão das injúrias e pelo amor ao próximo. Então, conseguiremos alcançar esse reino dos céus, né, subjugando os nossos sentidos, perdoando todas as injúrias e amando o nosso próximo. Então, essa é a proposta de Jesus, já nos oferecida há mais de 2020 anos, vamos colocar assim, para que possamos seguir, para que possamos alcançar essa felicidade, para que possamos, né, viver de uma maneira mais saudável. Para vivermos de uma maneira mais saudável, o primeiro passo é estar bem espiritualmente. Para que tenhamos um corpo saudável, não precisamos, né, focamos às vezes, né, muito no exterior, mas o primeiro passo é ter uma saúde espiritual. E não vamos conseguir, não alcançaremos essa saúde espiritual se não nos colocarmos de acordo com as leis divinas. Então, esse deve ser nosso objetivo, nossa proposta principal na vida, cada dia, é estar agindo dessa forma, né? Nosso Pai, na sua infinita sabedoria, né, quando foi definido a vinda do seu Filho aqui, nosso Senhor Jesus, para trazer esses ensinamentos, né, teve né, entendeu que dessa forma que era necessário, né? Como falamos, a gente vamos ainda ter muito que caminhar para entender qual foi, o que representa essa vida de Jesus até, para trazer os seus ensinamentos, mas os seus exemplos, as suas palavras falam por si só. Né? Possamos cada vez mais, meus irmãos, estar observando, estudando, meditando sobre os seus ensinamentos. Aproveitar cada vez mais esses estudos, todos os estudos são importantes, todos eles, mas uma atenção especial, de quarta-feira, onde se fala do Evangelho, né? Possamos ter esse hábito de estar estudando, de estar relendo depois do estudo, de estar meditando sobre, eu falo isso por experiência própria, porque quando você relê, você atenta e cada vez, a cada leitura, a gente consegue algo novo, né? Emmanuel já diz isso no livro Fonte Viva. Considera o que eu te digo, ele diz lá na mensagem, ante a lição, no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 1 do livro Fonte Viva. Considera o que eu te falo, o que eu te ensino, que Deus te dará o entendimento. Então é importante que possamos estar meditando sobre o que estamos recebendo, principalmente nesse momento de quarentena, onde estamos todos dentro de nossas casas e o estudo chega até nós a todo momento, a todos os dias. Né? Então, que possamos valorizar esse momento, valorizar esse estudo. Temos isso como primordial, como algo de suma importância em nossa caminhada. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade, né? Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, que todos possam ter um excelente domingo, e que possamos, né, cada vez mais unir esse sentimento de amor e de caridade que Jesus nos ensina. Muita luz a todos.
Quando quiser desabafar, ter o ombro amigo pra chorar, teus pensamentos ajudar a refletir. Quando o sol voltar a brilhar e o seu jardim a perfumar, bate em minha porta, estarei aqui. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Quando quiser desabafar, ter um ombro amigo pra chorar, teus pensamentos ajudar a refletir. Quando o sol voltar a brilhar e o seu jardim a perfumar, bate em minha porta, estarei aqui. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Estou aqui e não importa o porquê, somente por ser você eu vivo. Estou aqui e vim para te consolar, os teus espinhos arrancar. Sou teu abrigo. Oremos. Irmãos, são muitas as lições generosas deixadas por Jesus e esquecidas por nós em nosso dia a dia. Elevar-se da terra para o céu, eis o convite do amor que nos chega para encontrar o rumo da luz. Que Jesus nos ajude a subir. Conhecedores da realidade do Espírito, não nos cabe mais dilapidar um patrimônio que pertence a Deus. O momento presente pede ação no bem acima de todas as coisas, mais até do que as necessidades de sobrevivência. O tempo presente requisita daqueles que creem na espiritualidade abnegação, renúncia e efetivo trabalho no devotamento à causa do verdadeiro amor. Os trabalhadores do bem encontrarão o trabalho e o campo por semear, em forma de construírem o equilíbrio que os outros precisarão. Entender qual é o melhor trajeto é decisão de maturidade do espírito. Aquilo que escolhermos demonstrará a luz que albergamos em nossa alma. Aquilo que construirmos mostrará as virtudes divinas que aceitamos realizar em nós. Ó Pai, mostre-nos, Senhor, o caminho correto a seguir, sem machucar ninguém. Permita, Senhor, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a luz do Teu imenso amor. Ajude-nos, Senhor, a cumprir a nossa missão espiritual com fé, amor e resignação. E permita, Senhor, diminuirmos a dor dos que sofrem
levando a cura para os seus males. Que assim seja.